Graças a Deus. Então, irmãos, dando início na nossa escola bíblica de hoje, hoje dia 3 de novembro de 2019, semana que vem nós não teremos estudo, né? Semana que vem a gente tem aí, seria manhã de consagração, mas a gente marcou aí, a gente vai estar avisando o pessoal aqui, a gente vai ter uma reuniãozinha com os, não com a liderança, mas com todos, né, que trabalham na igreja. A gente vai ter uma reuniãozinha, um bate-papo semana que vem, tá bom? Mas enfim, vamos lá. Então, semana passada nós comentamos um pouco a respeito de, a gente estava falando, entrando na questão de tabernáculo, semana passada. E como a gente está tendo estudo, né? Estamos tendo estudo na terça-feira sobre tabernáculo. Então, eu disse que ia trazer uma foto do tabernáculo, né? Está aí atrás, né? Uma foto do tabernáculo. Essa é uma das principais fotos, talvez a que mais se vê, do tabernáculo que você vai encontrar. E porque nós estávamos comentando que a partir do momento que o pecador ele entrava, né, no pátio ali, ele já dava de frente com o altar do holocausto, né? A porta de entrada ali dava meio que de frente com o altar do holocausto. Já, como quem diz assim, ele vai entrar por essas portas e já vai haver a necessidade deles, né, de o cordeiro justificar esse que vai entrar aqui através do sangue. Ou seja, a partir do momento que se entra, já se mostra a necessidade de um sacrifício, né? Que justamente quando se entrega a vida para Jesus, já se vê a necessidade de se batizar, já se vê a necessidade de reconhecer Jesus na nossa vida, né? Como o Cordeiro de Deus, tá bom? E eu fiquei só de mostrar essa foto aí para os irmãos, né? Esse slide aí, tá bom? Então, semana passada nós fizemos alguns comentários, irmãos, e lemos aí alguns versículos. Eu gostaria de estar só lendo esses versículos. Eu já entrei na página de número 24, vou só estar lendo esses versículos aí, tá bom? Se você quiser acompanhar aqui, eu vou estar lendo de 1 a 1, e para a gente poder estar entrando aí na página de número 24, que foi o que nós separamos para esse estudo de hoje, tá bom? Sim? Sim? Sim, ela faz menção. Ela faz menção. Sim, quando nós falamos em louvor, a gente fala assim muito em intimidade, né? É algo assim que a pessoa deu para Deus. Então, quando é algo assim que a pessoa deu para Deus, normalmente ela está se referindo a alguma passagem bíblica. Por exemplo, se você for para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, está dizendo, bom, vou ler com você aqui, 1 Pedro capítulo 2, né? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro demonstra lá depois de Hebreus, você vai chegar em Tiago, você vai chegar em Pedro, tá bom? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, é um versículo que eu gosto muito. Você encontrou? Então está escrito assim, olha, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Está escrito assim: mas vós sois a geração eleita, né? Geração eleita, aquilo que nós comentamos, né? Quando se fala também no Evangelho de João, no capítulo 1, lá quando João diz assim: veio para os que eram seus, mas seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Eleitos não era e passou a ser. Isso é uma eleição, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Quando se fala em sacerdócio real, é justamente nessa parte aqui. Quem que entra no Santo dos Santos? O sacerdote. E o que Jesus nos fez aqui? Ser sacerdócio real. Só que lá ela está falando no mundo espiritual. Ela não está falando no mundo físico. Porque no físico mesmo, lá no passado, na antiga aliança, só justamente o sacerdote ele podia, né, entrar no Santo dos Santos. E no lugar santíssimo, lá onde estava a arca, aí as pessoas elas não tinham acesso. Lá se entrava uma vez por ano, né, para se fazer o sacrifício. Lá é quando você entrava amarrado, né, o sujeito entrava amarrado e com a corda, né, pela cintura. Se ele tivesse em pecado, ele já ficava por lá mesmo. Então, em alguns lugares, o pecador ele tinha praticamente acesso ao Antigo Testamento
ao pátio, lá o lugar de sacrifício, que é o lugar onde interessava para ele, né, que era o suficiente para ele. Fora disso, aí eram os sacerdotes, um sacerdote, mas assim, no mundo espiritual é justamente isso, por Deus ter nos feito sacerdotes, né, nessa nação. E continua dizendo assim, eu vou ler o versículo todo: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, justamente por isso, né, como nós comentamos, né, quando se fala assim em canção, em louvor, às vezes a pessoa ela buscou um versículo-chave e ela traz, né? E aí, às vezes, alguma canção ela fica mesmo sem entendimento, porque tem vários louvores assim que a gente olha assim. Alguém tempo atrás comentou a respeito de uma música, por exemplo, da Aline Barros, que diz assim: eu te louvarei conforme a tua justiça, né? E falou assim, então, quer dizer, um comentário assim, diferente, né, que a pessoa fez, né? E eu estava falando, se nós vamos louvar a Deus conforme a justiça dele, nós vamos louvar a Deus 24 horas por dia, né? Porque ele é justo, né? Porque ele é fiel. Isso está escrito no livro de Salmos também. O salmista fala a respeito disso, né? Por causa da justiça de Deus na vida dele, então ele ia louvar o Senhor. Mas a maneira com que ele se expressou, dá a impressão que, né, a pessoa... mas é questão de intimidade, a pessoa e Deus, na hora ali que ela recebe aquilo da parte de Deus. Porque ele já criou o Santo dos Santos, parece que pensa dessa forma. O Santo dos Santos é Deus, entendeu? Santo. Não. Ele já criou em outro lugar, sabe? E já aí vai oferecer o Santo dos Santos no lugar de alguns só sacerdócio. Sim. Mas o que que Deus nos fez ser? Através de Jesus. Ele nos deu esse ministério de sacerdote. Você na sua casa, por exemplo, é o sacerdote do seu lar. Só já começando da casa, né? Eu comentei tempo atrás, um pastor amigo nosso, num momento de ceia, ele falou uma coisa assim que na hora eu arregalei os olhos, mas depois a gente para analisar. Ele falou assim, na hora de ele ministrar a ceia: a partir de agora eu me coloco no lugar de Jesus. Eu falei, cara, no lugar de Jesus? Porque ele estava ministrando a ceia e Jesus ministrou a ceia. Mas na verdade ele não estava se colocando no lugar de Jesus. Jesus deu esse lugar para ele, porque Jesus pediu para que isso fosse feito em memória dele. Então ele estava se colocando ali na condição que Jesus deu de ele estar, né? Se a gente vai falar, por exemplo, que vai se assentar no trono de Deus, não tem nada demais. Porque não é que a gente vai lá e se assentar à força como o Satanás estava tentando fazer. Mas Jesus deu essa condição: aquele que vencer vai se assentar no meu trono, assim como eu venci se sentou no meu Pai. E por aí vai. Então, né, as condições não são dadas, né, no Novo Testamento. As pessoas nem acesso a Deus tinham. Elas tinham que fazer todo esse processo. Hoje nós temos, né? Nem filhos de Deus, né? Eles receberam a condição de serem feitos filhos de Deus, por exemplo. Quando João fala a respeito disso, né? Receberam a condição de serem feitos filhos de Deus, mas não era. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, também fala sobre isso, né? Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo está falando da nova aliança, né? Nova aliança, Novo Testamento. Aí, esse é filho de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é chamado filho de Deus. Recebemos o Espírito de adoção, recebemos o Espírito do Senhor, e por esse Espírito a gente passa a ser filho de Deus, reconhecido dessa forma no mundo espiritual, né? Então a gente acaba tendo esse acesso por causa de Jesus, não pela nossa justiça. Mas dá essa impressão, né? O primeiro impacto que gera, né? Mas antigamente, ó, só esse pátio aqui, ó, que eles tinham acesso, essa parte branca, essa parte de fora. Logo ali no começo, onde está esses animais aqui, ó, esse primeiro animal ali, né? O sujeito estava, né, bem no começo ali. E olhando que estava o altar do holocausto, onde esse aqui era queimado, dali para fora. Dali para fora. O restante, né, tinha separações, e a Arca da Aliança ficava lá num lugar separado mesmo, onde praticamente as pessoas elas não tinham acesso direto, né? Pessoa específica para adorar, pessoa específica para carregar, não era de qualquer forma. Bom,
E tudo bem? Então separei alguns versículos aqui, ó, para a gente estar comentando. Aliás, para a gente estar lendo. Daqui a pouco a gente vai estar entrando diretamente nesse estudo de hoje, tá bom? Só para a gente comentar, ficou para trás semana passada, está escrito assim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 11 e 12, está escrito assim. Por isso exortem, irmãos. Algumas pessoas elas têm o costume de usar a expressão exortem quando se fala em repreensão. Exorto, repreensão. A palavra exortação, ela tem também, irmãos, o significado de encorajamento, tá bom? Por isso exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, e os que lideram no Senhor e os aconselham. Ou seja, tenham consideração, por quê, irmãos? Pelos que lideram, né? E pelos que o aconselham. Então a palavra do Senhor, ela manda fazer essas coisas aí, tá bom? E continua dizendo, tenham mais estima. Bom, vamos lá, vamos dar uma adiantada aqui. Isso, slide em branco, aí ficou beleza. Eu vou passar aqui, irmãos, senão a gente não vai chegar no estudo de hoje, tá bom? Andei colocando algumas coisas aqui que eu... Então, vamos lá. Agora sim, agora a gente começa o nosso estudo de hoje, tá bom? Aí na página de número 24, ó, bem no comecinho aí, trazendo o nosso corpo em submissão, tá bom? Trazendo o nosso corpo em submissão. Encontrou aí? Então tá. E diz assim a apostila. Eu vou olhar aqui no computador, mas está escrito a mesma coisa na apostila. Está escrito assim, olha: o corpo físico está sujeito à corrupção. Ele envelhece, vai caindo aos poucos, até mesmo cair de uma vez. Está sujeito à corrupção. É assim, irmãos? Aí entra na lei da física, né? Tudo que sobe, desce. Tudo aqui, né? Está de pé, né? Lei da física, né? E aí vai. Então, irmãos, ou seja, sujeito à corrupção, ou seja, a ser corrompido de alguma forma, né? Está sujeito à corrupção. Então, eu acabei anotando ali algumas coisas a respeito de corrupção. E o que é corrupção? O que vem a ser, né? Corrupção é efeito ou ato de corromper algo, né? Com a finalidade de obter uma dos significados, tá bom? Um dos sinônimos aí de corrupção. Com a finalidade de obter vantagem em relação aos outros por meio de considerações ilegais, né? Ou seja, ilícito, né? Então, mas em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, hoje a gente vai ver bem sobre essa questão de por meios ilícitos, né? Hoje a gente vai ver algo interessante sobre isso aí. Não sei como é que você tinha visto, enxergado a Bíblia até então, a partir de hoje, mas hoje você vai ver algo assim bem interessante a respeito de Satanás, da maneira com que ele fez o que ele fez. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. Alguém pode ler para nós, por favor? Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam no chão. Amém? Ou seja, o Senhor deu autoridade para o homem. O Senhor deu autoridade. E, por exemplo, você pode ver que ele perdeu essa autoridade de uma forma que, quando Jesus ele refez a aliança lá na cruz do Calvário, antes de Jesus subir, o que ele fez? Ele disse: eu vos dou autoridade. Ou seja, então é como se ele estivesse devolvendo a autoridade para o homem. Então ele perdeu lá no Jardim do Éden, e lá ele estava devolvendo a autoridade, né, para o homem. Eu te dou autoridade, pisarão serpentes, escorpiões, aquela coisa toda. Falando ali do mundo espiritual, né, demônios e coisas assim. Mas ele devolveu a autoridade como tinha perdido, né? Jesus conquistou isso através do sacrifício lá na cruz. Tá bom? Até aqui tudo bem? Beleza. Então tá. Então voltando aí para a apostila,
diz assim, olha, Adão tinha o corpo físico, porque o jardim do Éden, ele era físico, não é isso? E para o homem viver em um lugar físico, precisava também ser dessa maneira. Ou seja, Deus ele criou o homem, a princípio, no mundo espiritual, em espírito, né? Uma alma vivente, uma alma, aliás. Depois, ele, como o homem iria viver em um mundo físico, ele fez daquele ser que ele criou ali espiritual, ele fez uma matéria, né? Isso, do pó da terra, para que o homem vivesse ali no mundo físico também. Salmo de número 8, versículos do 3 ao 6, da página 24, estamos lendo, tá bom? Salmo de número 8, versículos do 3 ao 6. Salmos 8, versículos 3, 4, 5, 6. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele se lembres, e o filho do homem que visites. 3 ou 6? Isso. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés, tudo lhe fizeste. Amém? Tudo bem? E isso mostrando, né, a respeito da condição que Deus nos fez. Então você percebe que o homem foi um ser privilegiado, né? Isso que o salmista está querendo dizer. A essência desses versículos é essa, justamente. Deus ele fez o homem com privilégios, né? Deus ele fez o homem ele coroado de glória, né? Então, mas aconteceu algo ali no Jardim do Éden, como diz aí na sua apostila. Está escrito assim, olha. Tá. Adão vendeu-se ao diabo. É isso que está escrito, irmão, na apostila aí? Sim. Então tá. Então vamos lá. Então Adão ele vendeu-se ao diabo e disse que todos os reinos ali eram dele, né? O diabo disse, todos os reinos eram dele e também a glória dos reinos também, ali naquela conversa que ele teve com Jesus ali no monte ali da tentação, né? Então Adão ele vendeu-se ali, ele acabou vendendo, entregando tudo aquilo que Deus tinha até mesmo colocado nas suas mãos, até ele próprio, né, passou a ter um certo domínio. Então se entende que ele se vendeu, né, por ter aceito o preço que os seus olhos ali, para que os seus olhos fossem abertos ali em obediência a Satanás. Então ele se vendeu, não é isso? Então para que ele tivesse uma certa recompensa, então ele se entregou. Na verdade os olhos dele estavam mais abertos do que antes, né? Porque os olhos dele de certa forma passaram a conhecer o pecado, né? Mas de certa forma ele deixou de enxergar aquilo que estava no mundo espiritual, ele deixou de ter aquela comunhão, aquela intimidade com Deus. Então ele ficou mais cego, achando que, né, aquelas pessoas que acabam se desviando da presença do Senhor, eles passam a enxergar mais ou menos, irmãos. Então a pessoa começa a achar que agora sim que ela vai viver, né? Na verdade ela está morrendo, né? Agora sim eu estou vendo as coisas como elas são. Não, você deixou de enxergar as coisas como elas são a partir do momento que você está longe de Cristo, né? E Mateus capítulo 8, só para confirmar isso que a gente está falando, Mateus, capítulo 4, perdão, obrigado. Mateus capítulo 4, até as 10 eu acordo. Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Aquele, não vou chamar de um debate, né, mas uma conversa ali entre Jesus e Satanás. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Amém? Satanás estava mentindo nessa hora? Não, de forma nenhuma. Ele não estava mentindo, porque havia sido entregue a ele lá no Jardim do Éden. Ele conquistou isso. Jesus deu autoridade para o homem, né? Para você ter ideia. Porque a gente lê às vezes a Bíblia assim, irmãos, rápido, com o interesse de ler ela no ano inteiro. É bom você fazer a leitura, porém, independente dessa leitura,
interessante a gente parar para estudar, para ler ela assim com calma. Por exemplo, como nós falamos, o homem perdeu a autoridade do jardim, a autoridade. O homem perdeu aquilo que Deus tinha dado para ele. Jesus, antes de subir, nós comentamos, Jesus deu autoridade, não é isso? Então, quando ele fala que os reinos pertencem a ele, Satanás fala que os reinos pertencem a ele, aqui em Mateus, no capítulo 4, justamente quando Jesus ele vem pregando, o que ele vem dizendo, irmãos? É chegado o reino de Deus, porque o homem havia perdido também, irmãos. O homem havia perdido também, então ele diz, é chegado o reino de Deus. Deus ele transitava, irmãos, ali, trânsito livre, liberdade, né? Aquilo que Deus sentia bem acontecia no Jardim do Éden até então. Hoje é a mesma coisa. Quem que tem trânsito livre, irmãos? Satanás. Jó diz para ele, no livro de Jó, Deus pergunta assim a Satanás, ei, por onde você tem andado? Eu estou andando aí, eu venho de passear a terra e de rodear por ela. Trânsito livre, irmãos. Ele ganhou esse trânsito livre. Então, de certa forma, Jesus disse assim, antes de subir para a glória, Jesus disse assim, eu vou para o Pai, porque o príncipe desse mundo, quem desse mundo? O príncipe desse mundo. Ele é chegado, eu não tenho nada a ver com ele. Então a gente vive no ministério da reconciliação, sim, só que o reino de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus, ela não transita livremente como Satanás atormenta tantas pessoas. Mas o Espírito Santo ele vem quando nós buscamos a Ele. Não abertamente, mas quando nós buscamos a Ele de uma maneira pessoal. Ele passa a habitar nesse tempo específico aqui. Satanás habita em tempo específico? Algumas pessoas sim, porém o negócio está acontecendo por aí. Então você vê que as coisas mudaram, né, do Jardim do Éden para esse tempo que nós vivemos, né? Quando se fala em milênio, por exemplo, não vou entrar nesse assunto, só vou fazer um comentário. Quando se fala em milênio, por exemplo, porque nós já estudamos sobre isso, tá bom? Quando se fala em milênio, por exemplo, se fala a respeito de Satanás ser preso por 1000 anos e o reino de Deus, Jesus reinar por 1000 anos, onde ele vai estabelecer reinos, autoridades, enfim, mas ele vai reinar, aí é diferente, aí a gente vai ver a obra de Deus por completo, né? Falando isso antes da eternidade, tá bom? Mas, por enquanto, quem ganhou a oportunidade de reinar é o infeliz. Tanto que para o trânsito dele não ser livre, e Jesus estabeleceu o reinado dele aqui na terra por 1000 anos, ele vai ser preso, para você ter ideia, por um período de tempo. Então, você vai encontrar isso lá em Apocalipse que eu estou falando para você, tá bom? Até aqui tudo bem? Então tá. Então a gente lê algumas coisas, tem coisas na Bíblia que passa assim meio desapercebido, né? Mas é legal ler assim com paciência, com tempo, né? A gente vai começando a entender um pouco mais as Escrituras, tá bom? Então vamos lá. E eu separei aqui também um outro versículo, e é justamente aqui que eu gostaria de entrar. É justamente isso aqui que me chamou muita atenção quando eu estava vendo a respeito desses... Tá? Você tem? Eu tenho ela aqui. Eu tenho ela no computador. Então, João capítulo 10 mostra assim, bem interessante. Irmãos, quantas vezes a gente leu esse versículo, irmãos? E às vezes a gente leva assim, de uma maneira assim, muito natural. E as coisas de Deus não são naturais. As coisas de Deus não são simples assim, elas são muito profundas, né? E João capítulo 10, no versículo, do versículos 1 ao 4, alguém pode ler para nós? Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas, pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz. Quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Amém. Quantos entenderam? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, deixa eu elaborar algo aqui melhor. Quantos entenderam alguma coisa sobre essa passagem? O que você entendeu? A gente está num bate-papo aqui, irmãos, não tem prova de avaliação não, fica em paz, tá bom? A gente está só num bate-papo, tá bom? Quantos entenderam alguma coisa desse versículo? O que você entendeu? Sim. Tá. Diminui um pouquinho. Todo barulho. Liga o de lá, liga o de trás. E quem for verdadeiramente Deus,
vai saber decifrar o que é Deus. Aquele que vive verdadeiramente a palavra de Deus, quando Deus falar com ele, vai saber decifrar que é Deus falando, que é a voz de Deus. Porém, a pessoa que não vive, que vive um pé aqui e um pé lá fora, quando Deus falar com ele, ele não vai saber verdadeiramente se é Deus verdadeiramente falando com ele. Mas alguém entendeu alguma coisa? Desses versículos do 1 ao 4? Mais alguém? Fica à vontade, tá bom? Vou mostrar para você como que o que Jesus, sim, é tudo isso. A gente pode separar todos esses comentários, é interessante, mas assim, tem comentários que a gente pode separar ou para isso ou para aquilo, e tem comentário que é específico, né? Esse comentário, esse versículo é um tanto aberto, assim, a gente pode estar separando ele para vários casos, mas assim, a essência dele fala a respeito da maneira com que Satanás ele entrou no mundo, da maneira ilegal com que ele fez. Jesus dizendo assim: eu lhes asseguro. Algumas traduções falam em verdade, em verdade. Quando ele está falando em verdade, irmãos, ele está falando assim, de certa forma, existe uma palavra por trás disso que diz, uma palavra de confiança. Paulo, ele fala, não me lembro o que ele está comentando, quando ele está falando sobre obreiros, ele fala, essa palavra é digna de aceitação, é digna de confiança. É como se lá ele também estivesse falando em verdade, né? Paulo está falando. Então, quando Jesus fala, eu asseguro, ou em verdade, aquele que não entra que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, aqui ele está falando de um aprisco e naquele que entra no aprisco das ovelhas. Ou seja, ele está falando aqui de um mundo, né, onde ovelhas moram, habitam, né? Então está lá, alguém entrando, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aqui ele já diz muita coisa, irmãos. Aqui ele já diz muita coisa. Então, aqui ele está dizendo o quê? A maneira com que Satanás ele entrou no mundo. O homem foi colocado de uma maneira legal no mundo, porque o homem, como nós comentamos, ele é um ser, era um ser espiritual, ele foi criado ali, o homem, ser espiritual, depois Deus formou do pó da terra, fez um boneco e deu vida para o homem. Então o homem é um ser material, ser físico, e também agora habitando no mundo físico. Legal, até então sem problema, normal, é uma coisa legal. Deus vinha, passeava ali, conversava com o homem e tal. Mas olha só, o homem estava vivendo de uma forma legal, fazendo as coisas legais que Deus havia determinado para ele, né? Por exemplo, só que vivendo em um tempo eterno. Um tempo eterno, o tempo de Deus, o tempo não passava por um homem mesmo, ele estando no corpo físico. Agora olha só que interessante. Aquele que veio depois, ele veio, aliás, aquele que entrou também no Jardim do Éden, ele entrou de uma forma legal? Não, ele não entrou de uma forma legal. O que ele fez, ele não fez de uma forma legal. Porque ele passou, de certa forma, a se incorporar, ele não nasceu. Ele não participou dessa... Embora o homem ele fosse criado ali e foi dado um corpo para o homem. Satanás ele não recebeu diretamente um corpo. Ele simplesmente se apossou de um corpo. Ele não nasceu e ele não recebeu diretamente um corpo. Ele se apossou de um corpo, de um porco. Lá nos Gadarenos ele se apossou de porco mesmo. Na libertação dos Gadarenos. Lá ele se apossou de um monte de porcos. Os demônios se apossaram de um monte de porcos lá. Mas assim, ele se apossou de um corpo. Ou seja, mas enfim, ele não nasceu. Se ele quisesse fazer alguma obra, ele teria que nascer. E por que Jesus está falando sobre isso? Porque Jesus também tinha uma obra para fazer. O que Jesus fez? Jesus nasceu de uma forma legal, como todo homem, para fazer uma obra no mundo físico. Então ele diz assim, olha, aquele que entra pelo aprisco,
Porque depois, lá na frente, no versículo 10, você vai entender. Porque diz o Satanás, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Depois que ele entrou de uma forma ilegal, aí ele veio matando, roubando e destruindo. Ali a primeira família no Jardim do Éden. Você entendeu o contexto de tudo isso? Então, ele diz assim, olha, ele não entra lá, mas sobe por um outro lugar. Ele veio de outra forma, de uma forma legal. Esse aí é um bandido, é um assaltante. O sujeito veio para fazer arte, né? E aquele que entra pela porta, Jesus entrou por onde, irmãos? Pela porta da vida. Pelo meio, né, legal, que de certa forma ele poderia fazer uma obra equivalente, né? Porque ele precisava salvar o homem, então ele veio também na forma de homem, não é isso? E ele entra pela porta, pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta, Deus abriu a porta, deu essa condição para que ele viesse ao mundo, Deus enviou seu filho ao mundo, não é isso? E as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, como diz, né, nosso general aqui, vai adiante delas e elas seguem a sua voz e conhecem a sua voz. Ou seja, aí ele começa a falar mais algumas coisas a respeito disso. Mas você percebe que assim, o capítulo do 1 ao 10 e vai seguindo em diante, ele tem uma combinação, ele tem um casamento, né? Mas ele fala às vezes de uma forma espiritual, não simplesmente como pastor, o líder de uma igreja, e simplesmente ovelhas, não simplesmente assim. Mas às vezes ele quer falar um pouco mais. Então ele usa uma palavra que quando fala a respeito de algumas palavras no português, a gente acha que é só aquilo, né? Mas como nós comentamos, quando se fala em grego, você encontra 2 ou 3 significados por uma mesma palavra, e a palavra, quando ela é dita, ela já é dita da maneira com que ela já recebe um sentido. Para nós não. Para nós aquela palavra e pronto. A gente tem que buscar o sentido nela, né? Lendo o texto, contexto e tudo mais, né? Mas enfim, tudo bem então? Está aqui tudo bem? Um comentário aí? Então, é claro, ali Deus tinha um plano, mas ele se apresentou, né, diante do Senhor. Ele se apresentou. De certa forma, como que a gente pode dizer? O Antigo Testamento, e até mesmo alguns assim, mais estudiosos, quando eles vão falar a respeito de cronologia, eles comentam pelas características, o fato do livro de Jó ser um dos livros mais antigos, né, quando se fala em cronologia, questão de tempo. Mas, assim, quando se fala a respeito de os anjos estarem se apresentando diante de Deus, e Satanás ele entra no meio, ele se apresenta ali também, a questão ali, na verdade, ela não fica simplesmente, e ela não se resume, porque o grau de importância acaba não sendo esse, a maneira com que ele se apresenta. Você percebe que o destaque de Deus não é simplesmente para isso, ou Deus como que se não desse crédito nenhum para ele da maneira com que ele chega. E já volto nessa essência, nessa raiz aí. Tanto que, por exemplo, quando a gente vai olhar para o livro de Jó, a gente não vê Jó falar a respeito do nome de Satanás. Jó ele simplesmente ignora Satanás. É um tapa na cara, né? Ele simplesmente ignora. É como que se diz assim: meu negócio é com Deus. Se aconteceu alguma coisa, Deus permitiu.
O relacionamento dele é com Deus. Então ele nem dá bola para quem vem atormentar. O negócio dele é com Deus. Então a mulher vem, se sabe, né, movido por quem ela estava, né? Mas ele pede para que ele amaldiçoe Deus. Quem que é a vontade de amaldiçoar Deus? Né? Inspirado por quem ela pensa em fazer isso, né? Então, quer dizer, mas o tempo todo ele não cita o nome de Satanás na história. E lá no final, né, ele fala a respeito do relacionamento que ele teve com Deus e ele passou a conhecer a Deus mais de perto. Mas agora voltando lá primeiro para a maneira com que ele se apresentou diante do Senhor, você percebe que havia uma certa legalidade, uma certa liberdade até então, vamos chamar assim, porque você percebe que ele não se apresenta simplesmente uma vez, mas ele se apresenta por várias vezes. Até então Deus não comenta sobre isso. Falou, o que você está fazendo aqui, meu? É fora. Você percebe que Deus, porque é um lugar que ele já tinha sido expulso de lá. Não, Deus não colocou a mão nele, mas pelos próprios anjos ele foi expulso de lá. Você percebe como estava o caráter do camarada. Pelos próprios anjos ele foi expulso de lá, né? E Deus nem colocou a mão no sujeito, mas pelos próprios anjos ele foi expulso. Então ele se apresentou novamente ali com uma obra. Então você percebe que, por exemplo, se você for lá na carta de Judas, você vai ver o próprio arcanjo. Vamos lá, Judas. Abra a Bíblia. Você chega em Apocalipse, volta uma carta aí, tá bom? Volta um livro aí. Você vai chegar em Judas. Mais fácil você vir do final para o começo. Vou falar Judas capítulo 1, que Judas só tem um capítulo. Então, quando você olha na carta de Judas, irmãos, esse Judas aqui, irmãos, era o irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus, tá bom? Não é Judas Iscariotes, o outro Judas era um nome bem comum na época, Judas, irmão de Jesus. Aí quando você vem em Judas, irmãos, aí no versículo de número 8, Judas, versículo de número 8, aí no capítulo 1, versículo 8 de Judas, diz assim, olha só: e contudo também, estes, semelhantemente adormecidos, ali contaminaram sua carne, e rejeitaram a dominação, né? Vitupera lá, versículo 9, vamos para o versículo 9, que é o que interessa para nós. Mas o arcanjo Miguel, arcanjo é uma classificação de anjos, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Veja só, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, o próprio arcanjo Miguel aqui repreendendo Satanás, o próprio arcanjo Miguel. Então você percebe que no mundo espiritual os encontros e as contendas são constantes, com anjos, com demônios. Aqui lá era Jó, no começo de Jó, era simplesmente Satanás se apresentando diante de Deus. Mas se você for, por exemplo, no livro do profeta Daniel, você vai ver, por exemplo, alguém orando, as combinações do mundo espiritual. Satanás, você sabe que ele não é onipresente, então ele trabalha por informações daquilo que acontece no mundo físico. Ele pode saber da minha vida, onde ele estiver. Eu falo onde ele estiver porque ele é físico, então só pode estar num lugar. Mas os demônios dele, você pode ter certeza que tem muitos por aí. Então, por exemplo, eu falo alguma coisa aqui para ela, daqui a pouco ele pode estar sabendo, sabe por quê? Porque a informação corre. Esse mundo espiritual. Agora, até em sacrifício, se você ler alguma coisa a respeito de satanismo, de sacrifícios, de coisas assim que são feitas, se você ler, por exemplo, alguma coisa a respeito de Daniel Mastral, Rebecca Brown, você vai ver alguma coisa relacionada a isso. Que sacrifícios, quando eram feitos ali, e eles estavam presentes, eram feitos em horários diferentes, para que ele pudesse estar. E ele não é onipresente. Ele não é onipresente. Deus sim, ele não. Todos os dias, 7h30 da noite, tem culto praticamente 8 horas em todas as igrejas evangélicas. Deus, ele está aí presente em todos. Satanás não. Ele é limitado. Então ele vive por informações, aquela coisa toda. E até mesmo, irmãos, quando, por exemplo, Daniel, vamos voltar para Daniel. Daniel, ele ora, um anjo vai levando a oração de Daniel. E aí no retorno, Deus vem mandando a resposta. O que acontece lá em cima, irmãos? Quando fala a respeito do anjo da peste, está se referindo ao espírito maligno, está se referindo a Satanás, aquele que bloqueia. Ele encontrou um bloqueio, né? Turbulência, encontrou um bloqueio em cima.
né? E eles foram meio que presos, a oração dele ficou presa. Aí, né, foi enviado um outro anjo, porque no mundo espiritual existem classificações, cada um atua na sua área, cada um faz o seu serviço. Se é mensageiro, é mensageiro, se é de guerra, se é de guerra, se é guardador, né? Enfim, aí então se enviou outro anjo para se desfazer aquilo, né? Para que a oração pudesse ser trazida até Daniel. Mas isso demorou 21 dias, essa batalha, como se vê no livro de Daniel, 21 dias, ou seja, entra até muitas vezes naquela questão, né, de a gente orar e a gente achar que Deus não ouve, mas na verdade não é bem assim. No espiritual às vezes não é bem assim que a coisa acontece. Deus não ouviu. Não é bem assim, né? Se a gente parar para analisar a Bíblia, pegar conteúdos assim da Bíblia, a gente vai ver que existem muitas barreiras no mundo espiritual até mesmo, né? Às vezes as pessoas desistem, mas na verdade não tem nada de errado, é questão de esperar no Senhor. No tempo certo Deus vai fazer aquilo que tem que ser feito. Então a gente entende que no mundo espiritual, irmãos, há conflitos o tempo todo. O que a Bíblia nos diz lá na carta de Pedro? É que o anjo, a gente está, por exemplo, não dá para fazer agora, mas está, por exemplo, eu estou aqui no Google, está, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. Ao derredor. Que imagem? Eu queria ser alguma imagem a respeito do ao derredor. Aparecem mais coisas assim. Mas quando se fala assim, irmãos, ao derredor, por exemplo, há mais estudos mesmo. Então. Mas quando se fala assim ao derredor, para você ver o que é conflito, por exemplo, no mundo espiritual, a Bíblia diz que no espiritual ao derredor, a Bíblia diz que estamos aqui, por exemplo, os anjos do Senhor nos guardando ao nosso redor, que é um espaço mais próximo, e ao derredor fica ali Satanás, através dos demônios, tentando entrar na vida da pessoa. Então, quando a pessoa ela dá brecha, né, através de pecado, tantas coisas assim, aí ele recebe um acesso. Por exemplo, você não quer que ninguém entre em casa, então fecha a porta. Mas se você abre a porta uma fresta, quer dizer, a pessoa vai empurrar, ela vai entrar e vai fazer arruaça. Você entendeu? Aquilo que nós comentamos, ele não precisa de um rombo, irmão. Ele precisa de uma fresta. Você vê ele entrando de maneira legal no Jardim do Éden? Irmãos, para ele, largou fresta, não, abraço. Então, mas Deus dá condição de ter, né, a nossa vida fechada ali, guardada pelo Senhor. Então, a nós aqui, ao redor, nosso mais próximo, os anjos de Deus, que nos guarda quando estamos na vida com Deus, mas quando pecamos, acontece uma brecha de uma fresta, ali ele recebe legalidade. É como que no mundo espiritual se fala de portal, né? Um portal, para que ele possa entrar e fazer a arruaça dele, tá bom? Alguns irmãos que leem sobre batalha espiritual sempre se encontram essa expressão, né? Portal. Sempre encontram isso daí. Beleza? Sim, porém a gente não tem esse livre acesso diretamente a Deus. Por isso que, por exemplo, na carta aos Romanos diz que o Espírito Santo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo. Embora a gente tenha essa condição de filho de Deus, o acesso direto não. Então, por exemplo, você vê que Jesus, para fazer essa aliança, Deus poderia fazer essa aliança direto com o homem. Ele não fez, porque Deus se afastou do pecado e enviou Jesus. Então, hoje, por exemplo, nós temos acesso a Deus, porém, através do Espírito Santo. Temos alguém que nos justifica, não diretamente a Deus, porém, 1 João capítulo 2 fala a respeito de um advogado. Então, a gente fala assim, Deus está aqui. Sim, está aqui, porém, na pessoa do Espírito Santo. Então, nós somos embaixadores de Deus, Ele está aqui através do Espírito Santo. Ele estava lá no passado através de Jesus. Jesus também Deus, o Espírito Santo também Deus. E o Pai Celestial. Então a gente vê essa combinação aí, tá bom? E essa conversa, por exemplo, que a gente está comentando sobre Jó,
Para você ter ideia, ele teve com Jesus, o próprio Satanás teve com Jesus lá no passado, no tempo de Jesus também. Quando Jesus, por exemplo, fala para Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar a sua vida, ele pediu para cirandar, para fazer uma obra aí na tua vida. Eu não permiti. Quando você se converter, você fala aos seus irmãos. Jó era convertido, Pedro não. Pedro se converteu mesmo lá em Atos capítulo 2, quando fala a respeito da descida do Espírito Santo. Tá bom? Então você vê que esse mesmo diálogo aconteceu lá na frente, lá em Jó, mas aconteceu lá no tempo de Jesus também. Então você percebe como isso no mundo espiritual foi algo assim que comum, né? Jesus poderia repreender Satanás, falar, sai fora, sai para lá, vai, né? Mas não, ele intercedeu ali por Pedro, ou seja, hoje o Espírito Santo intercede por nós. Lá no mundo físico, Satanás, né? Jesus intercedeu por Pedro. Então, para ressaltar Gabriel é assunto, né? É inteligente. Trabalha o próprio Deus, quando estava orando lá em Getsemane, ele apareceu para Deus e usou a palavra de Deus contra o próprio Jesus. Então ele é assunto Deus. Tem que ter o sentimento de saber o que está certo. Então Deus não sei. E agora ele está falando, ele não é elegido. O pastor Levi comenta sempre que eu só vou quando eu sou convidado. Se eu sou solicitado, eu vou. Se eu não sou solicitado, eu não vou. Não tem essa coisa de Deus. Ele pede licença, ele chega, e a maioria das vezes ele chega daquele jeitinho sutil, aquele jeitinho, você tem umas costas, então isso que a gente fez. A gente pede a presença do Espírito Santo, a gente pede para Deus, a gente pede essa liberdade com Deus, a gente pede para o Espírito Santo reagir sobre as nossas vidas. Mas se a gente não pede isso, o inimigo vem e ele vai assim. Uma vez eu questionou, mas o diabo ele pode postar em você? Ele pode postar em você? Eu respondi assim, ele pode, entendeu? Pode, você está de verdade. Quando eu escuto o negócio, eu falo, o território é seu. Eu não tenho território, então os anjos saem. Então, se você dá uma brechinha, ele vai buscar você. Só que Jesus foi levar o Espírito até o deserto. Então ele tem que sair, ele pode. Eu vou falar para ele. Ele pode buscar você sim. a respeito do toque, Se ele pode buscar você, pode ele pode. quando fala a respeito de toque, então, é que a gente fala, quando, parece até aula de letras, quando a gente fala sobre, você vê alguns estudos que falam sobre isso, né? Você pegar. Então, quando a gente fala a respeito de toque, tem toque. Você pode olhar, por exemplo, para a Bíblia, lá na carta de Pedro, está escrito que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Você pode entender por um lado, né? E você pode entender por um lado também, que como é que ele tocou na vida de Jó, porém, houve uma permissão. E esse toque, por exemplo, quando se fala em toque, ele está falando em interferir. Porque, por exemplo, existe o toque, por exemplo, que leva à morte, ou aquele toque, por exemplo, que desvia o sujeito da trajetória. Tempo atrás a gente estava assistindo, não foi um toque, foi um abraço. Eu estava assistindo a corrida, tempo atrás, puxa, faz tempo isso aí. Aí o camarada estava quase ganhando, aí chegou um doido, cara, chegou assim, saiu da... Talvez tenha visto isso. Pô, o cara vai abraçar o camarada, né? Pô, o cara tá ali metros da linha. Falei, puxa, ficou notícia aí no mundo inteiro. Você fala, rapaz, como é que é a cabeça que tem abraço depois, mano? Oi? Não desistiu, mas abraça depois o cara chegar, meu irmão. Então, perdeu. Pô, abraça depois, pô. Então tem alguns
toques assim, então tem alguns abraços assim que fazem bem e na hora certa. Agora quando você fala assim a respeito de toque, alguns toques assim, por exemplo, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Esse toque, na verdade, é como que fala assim, algo que venha a ocasionar a morte, na verdade. Porque você pode ver, por exemplo, quando Deus tocou na vida de Jó, Jó recebeu um toque. Ele foi tocado ali de certa forma. Porém, Deus conhecia muito bem ele. Agora, diz que aquele que é de Deus ele não lhe toca. Só que aquele toque teve um propósito. Teve um propósito. Então, por exemplo, não sei se você participa ou se você participou, por exemplo, de questão de batalhas espirituais, as coisas assim desse tipo, dessa natureza. E muitas vezes não é o sonho, muitas vezes é a realidade. Aquilo entra no mundo espiritual, você começa a viver aquilo, sabe? E ninguém, em sonho, irmãos, acorda marcado. Ninguém em sonhos acorda, ninguém em sonhos acorda, tem batalha espiritual. Então, como é que não há um toque? Ou seja, Eu falo assim, às vezes, sei, é difícil acontecer, mas assim, quando você está dormindo, uma coisa assim, aí você está no sono, uma coisa assim, aí você sente uma fisgadinha, uma coisa assim, e você acorda assustado, entendeu? Você acorda assim, nossa. aí você cobra a cabeça. Não, você crê em nome de Jesus, você faz isso. Eu pode ser que não sei, mas é uma coisa ruim, mas essa que você pode, se feliz aí para adorando a Deus, dá uma cutucada, esse toque assim existe. É igual o pastor Natalício, né? Eu tô pra ele e falei, não. Perdeu o fio. Estava pensando. Beleza. Ele quer tipo assim, o livro pensa assim, ele quer que você faça sofrimento, sabe? Ele quer que você morra. Porque se morrer para ele, Você ganhar na licença, não foi para a vida dele, para os propósitos dele, a alma é dele, não é de Deus, é da sua alma. não, mas como se fosse ele quer que Se você você abandonar Cristo, o que você faz? Sua alma vai para lá. Daí, não, ele é que você sofre.
a gente está no meio sendo guardados porque os demônios querem entrar e pegar a gente. E eu acredito que uma hora ou outra ele vai encostar. Eu acredito que essa. Acredito que essa. Não sei como é que acontece, né? A gente está dormindo, não está nessa batalha. Essas calafrios quentes, esse negócio no pé, opa, tem uma coisa errada. Por isso que a gente repreende. Opa, está repreendido em nome de Jesus. A gente sabe que a outra está grande ali. Então, a gente está incomodando de alguma forma, então ele está tudo inscrito. Eu lembro certa vez que a gente foi no monte orar, a gente desceu e tinha uma pessoa lá em processo de libertação. Você fala, você não conhece essa. E a gente pegou na mão do outro lá para orar, fechamos a vida, fechou o nosso olho assim, ó. O bicho já pegou lá, já manifestou um menino lá, ele veio em direção à minha vida assim, ó, por você na sua vida. De repente, na hora, sabe? Fechou o olho e falou, em nome de Jesus, tá? Vai. E falou para mais 3 pessoas que estavam lá. Dessas 3, desse povo, só daí eu não sei. O resto, se pegou. Enfim, a gente sabe que é muito difícil. E naquele dia foi um negócio sobrenatural, né? Não foi inventado nada, mas foi um negócio muito pesado na hora. E a gente orava, aprendia, o pastor orava, aprendia. E até comentei com essa semana aí, tinha uma senhora, ela começou segurando a minha mão assim, a mão do outro lado, falava assim, Deus me deu autoridade, Deus me deu autoridade, Senhor, me deu autoridade em nome de Jesus, e pedia assim, começou a queimar a mão dela, queimar. Minha mão começou a esquentar assim. Ela soltou pro lado dele lá, pegou, sai em nome de Jesus. Foi igual um caído dela do lado. Foi aquela paz, sabe? Acabou, ela saiu falando assim, em línguas e joelhou lá e começou a orar sozinha. Então isso é uma batalha espiritual. Esse eu acho que é o sentido espiritual que a gente. Porque quando ele está fazendo a vontade de Deus, não tem que ele chegar e vai começar as coisas. Parabéns. É bem isso aí. Belezinha? Tá bom, então semana que vem, irmãos, a gente volta 10 horas agora. Semana que vem a gente volta falando a respeito justamente do corpo físico, né? Onde Jesus ele recebeu essa condição, diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Semana que vem a gente dá a sequência nisso aí, tá bom? A legalidade que Jesus recebeu, né? De uma maneira bem natural, assim. Usou o ventre de uma mulher, vê ali a vida de Deus brotada dentro do ventre de Maria, né? E a coisa aconteceu, tá bom? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus e que Deus possa ter acrescentado através dessa palavra, desses comentários, algo aí mais para você, tá bom?